E legal você isso aí. pegou parte dessa grana, tá ligado? Eu acho moralmente errado. Peguei não, peraí. O Podemos. Podemos pegou. O Podemos é um partido que tem o fundo eleitoral e tem o fundo partidário. Tá? O que acontece? Foi criado pela legislação esse fundo, todos os partidos têm direito lá, que tem representação. A parcela que tem o Podemos é uma, não vou dizer das menores ali, mas não é que nem o PT, não é que nem outros partidos maiores. Entendeu? Eu tenho raiva desses caras que usam esse fundo aí, porque eu acho que é um absurdo a gente dar dinheiro pros caras fazer campanha, tá ligado? Isso foi uma substituição do que houve lá, que tinha doação das empresas, né, para a campanha eleitoral. Isso gerava também uma série de distorções, que era lá essas grandes empreiteiras, por exemplo, fazendo doações para ambos os partidos, muitas vezes, e às vezes tinha coisa disfarçada ali dentro. Né? Então, assim, a grande parte dos países, Estados Unidos é um, por exemplo, proíbe doações vindas de empresas, porque entendem que doações vindas de empresas favorecem favorecem relações impróprias entre políticos e o mundo empresarial. Com certeza. Então é uma decisão positiva. Do outro lado, você tem a permissão hoje apenas para doações físicas, de pessoas físicas. Pessoas físicas podem doar. Mas você não tem uma cultura no Brasil nem de arrecadação de doações. Então você precisa criar essa cultura e acho que o essencial é você diminuir o custo das campanhas. Então uma das coisas que eles discutem lá é o voto distrital. Eu acho que tinha que ter. Ao invés de o deputado, em vez de ele ter que buscar voto no estado inteiro de São Paulo, com todos os gastos que isso envolve, tem que dividir o estado em distritos, em regiões menores, e ter uma disputa ali dentro. Mas tem o problema nos Estados Unidos, né? Você sabe. Que é o gerrymandering que eles falam. Sempre dá problema. Qualquer solução tem efeitos colaterais negativos, mas o grande ponto os efeitos benéficos compensam? Eu acho que compensam. Hoje a eleição é muito cara no Brasil. Eu discordo um pouco. Tipo, eu entendo que cara, mas com a internet, cara, mudou o jogo um pouquinho, né? O Bolsonaro não teve uma campanha cara, tá ligado? E outra coisa, o problema do fundo eleitoral é que ele dá para os dirigentes políticos 5,7 bilhões de reais para eles distribuírem para quem eles acharem que é o certo. Não, acho que você tem um ponto aí importante, né? Você concentra muito poder na cúpula dos partidos. Você dificulta a renovação. Você trocou corrupção para ser legalizada. Foi isso o movimento que o governo fez nos últimos anos. Ele legalizou um sistema que era corrupto, com as emendas fantasmas lá, com essa parada do fundo eleitoral. Foi isso. Ele trouxe para a luz um sistema que eles queriam manter ali de algum jeito. A questão das emendas é um pouquinho separado, né? Mas realmente esse orçamento secreto é absolutamente reprovável, porque emenda dinheiro público sendo utilizado sem transparência. Então isso tem que mudar. Isso mesmo também com transparência, um sistema onde você dá bilhões para o presidente distribuir a bel prazer para os congressistas, é um sistema que está fadado a ser usado como uma ferramenta política de poder. Tem uma série de discussões sobre isso, que outros países também têm emendas parlamentares, né? Os Estados Unidos, por exemplo, é um. Mas é controle do presidente? Discussões. É a controle do presidente? As emendas nos Estados Unidos? A controle do governo. Esse dia tem um artigo interessante, acho que foi no Estadão, fazendo um comparativo entre o sistema norte-americano e o brasileiro e tal. Mas aí tem que estudar mais profundamente os nomes. Confesso que não sou um especialista ali exatamente como isso acontece. Se você virar Mas os volumes normalmente são menores. Se você virar presidente, eu gostaria que você pensasse na ideia de colocar, passar uma lei que colocasse o fundo eleitoral por CPF. Tirasse do controle dos dirigentes e colocasse tipo um vale-eleição que o cidadão escolhe para onde ele coloca o dinheiro desse fundo, entendeu? Por exemplo, você divide 5,7 bilhões em 200 milhões de habitantes, ou todo mundo que tem direito a votar, e aí você fala assim, eu coloco onde eu quiser, se eu não quiser colocar em lugar nenhum, volta pro Estado, foda-se, entendeu? Porque deixar na mão dos dirigentes é pedir para ser corrupção ali. Tipo, não tem outro destino. Já teve, inclusive, notícias aí que eles usaram o fundo eleitoral para festas e o caralho. Já falamos sobre isso uma caralhada de vezes, com um monte de gente, com um monte de ator político, né? Sim, porque eu acho que é importante, né? Eu acho que a gente tem que ter uma reforma, uma discussão profunda de uma reforma política no país. Começa, que eu já disse aqui, pelo fim da reeleição para presidente da República. Esse é um compromisso. Como eu disse, pode escrever na pedra. Isso não funciona no Brasil.
Isso gera um presidente que fica só pensando em reeleição e esquece Acho que não as funciona em lugar pessoas. nenhum essa porra, na minha opinião. Talvez em alguns países com instituições um pouco mais consolidadas. Mas eles funcionam apesar disso, tá ligado? Pode ser. Então, acabar com isso no Brasil é um primeiro ponto. Depois de nem discutir. Realmente, olha, eleições tão caras se justificam? 5 bilhões de reais para fundo eleitoral se justificam? Se não se justificam, como é que a gente faz para reduzir os custos e tornar as eleições mais acessíveis às pessoas comuns? Pra mim, isso aí é um monte político de dinheiro. profissional. É um monte de dinheiro que a gente dá pra ser enrolado. Então toma aqui esse monte de dinheiro que me enrola aí agora. É literalmente isso. É literalmente isso que tá acontecendo. Você traduziu exatamente o que acontece. Por isso que eu tenho nojo do fundo eleitoral, na minha opinião. Eu tenho nojo dessa porra. Mas acho que assim, a discussão tem que se dar mais profunda, entendeu? Claro, a Que gente tem que eleição- ter uma que- solução pro que financiamento de campanhas. Democracia de massa custa dinheiro. Que não é que nem a eleição do síndico lá. Mas eu acho que uma personalidade Eu só cativante... gostei da que você falou lá, do síndico, né? Do síndico. Dê Mas mais ninguém uma aí pra gosta de gente. eleição de síndico, né? Mas veja, a gente tem que discutir eleições de democracia de massa, tem custo e como você vai enfrentar esses custos. Todo o sistema de financiamento tem prós e contras. Então, um ponto fundamental, me parece, é primeiro você reduzir os custos. Primeiro não, você pode fazer coisa ao mesmo tempo. Mas um ponto fundamental é esse, reduzir os custos. Mas será que isso já foi atingido com a internet? Não, Ó, eu acho, ó, não quero me achar, mas se eu quisesse tentar virar vereador, hoje em dia eu conseguiria sem gastar nenhum tostão. Só falando que eu quero virar vereador, tá ligado? Ah, mas você hoje é uma pessoa famosa, uma celebridade. Mas se você é um político pica, se você tem ótimas ideias, é natural que você fique famoso, na minha opinião. Não, hoje você tem muita manipulação, né? Ou não, né? De Ué, marketing, cara, né? você não ficou famoso por isso aí, não. Com todo respeito. Cara, eu do mundo tive aqui. uma ideia muito foda junto com o Igor que chama Flow. Agora Por isso tu eu fiquei me- famoso. Tu me refutou e eu fiquei fudido Se agora. fudeu não tem nem o que agora. falar agora. Tem dois exemplos, como o Kim e o Arthur, que foi um cara que apareceu na internet antes. Exatamente. Eles não tiveram também pra se eleger. Eu acho que esse negócio de campanhas milionárias só é a jogada pra político ruim. Porque o político ruim que tem que gastar dinheiro pra caralho pra convencer a população que ele é um político bom. Mas agora, se você é um político bom e você sabe apresentar isso na internet, o próprio algoritmo da internet vai te Não achar. precisa nem ser bom, pô. Só ser um pouquinho melhor, né, do que Não os outros. precisa nem ser um pouquinho melhor também, porque a gente tem, mais uma vez, o exemplo do Bolsonaro, né? Que não tinha tempo nenhum na TV. Basta ser safo, né? Tipo, pode falar muito do Bolsonaro. Ele é burro em muitas formas. Mas a campanha dele pra presidente foi, naquela época, genial. Porque ele aproveitou um espaço que nenhum político tradicional estava aproveitando. Pessoas estavam desatentas, foi um É. período de mudança, mas agora mudou, né? Mudou um pouco essa lógica. E, claro, você precisa ter, primeiro, tem que ser verdadeiro, tem que ter uma mensagem, tem que convencer as pessoas. Agora, tem muita manipulação também na internet. Tem. Né? Então, assim, porque você é um político bom, você tem internet, você consegue? Não, porque tem muita manipulação. E, às vezes, o que mais chama atenção é a polêmica, não é tanto a mensagem, entendeu? E, às Concordo. vezes, a polêmica não é o melhor para o país. Concordo. Não, Né? sim. A Plenamente. mesma coisa essa história aí da polarização, É uma merda. entendeu? É ruim, é ruim. A gente vê, né, inclusive, muitas vezes o pessoal usando a internet, forçando uma polêmica, ou às vezes até utilizando uma linguagem mais pesada, porque acaba atraindo mais likes ou compartilhamentos Isso é verdade. do que o discurso mais sereno, né? Então Sim. a gente está precisando um pouco também no país de um exercício de serenidade. O questionador MZ manda aqui. Salve, salve família. Moro, gostaria de saber sua opinião sobre aborto e armamento civil, já que te atacam com esses temas nas redes sociais. E também sua opinião sobre o Escola Sem Partido, se pretende privatizar a TV Lula e se tu curte algum esporte. Várias perguntas. E Flow, chamei Marcelo Brigadeiro. Pô, Tá. Uma lista aí. Vamos lá, aborto e armamento civil. O que tu pensa sobre... Não, já falamos um pouco sobre o armamento civil. Armamento a gente já falou, né? Já deu a opinião. Aham. O aborto, o que eu defendo é a manutenção da legislação atual. A legislação atual estabelece, permite a interrupção da gravidez em caso de risco de vida para a mãe, tá? Em caso de gravidez decorrente de estupro. Não dá para forçar uma gravidez nessas duas hipóteses. Tá? Tem gente que tem uma visão mais ampla sobre isso. Aqui eu vou confessar que eu sou conservador.
tá? Nesse ponto. Eu acho que a mulher tinha que decidir essa porra? Eu acho que tem um risco que transcende um pouquinho essa discussão, né? Tem aquela discussão quando começa a vida, quando você tem atividade elétrica no cérebro do feto e tal, você vai entrar numa série de polêmicas e também entra um pouco naquela discussão que a gente tem. Tem coisas hoje mais relevantes para você discutir. Você vai mergulhar o país numa discussão que vai tirar um pouco o foco do problema do cara que eu entendo, mas lagarto. o medo é que, tipo, pô, é relevante pra caralho essa parada, mano. Não, eu vou te dizer aqui, É muito relevante. Monark, nos Estados Unidos, né? Até hoje, esse é um tema dominante quando se fala em Suprema Corte dos Estados Unidos. Sim. Aí você vai nomear os ministros, vai indicar lá os juízes e tal. O primeiro ponto que vem é esse. Se vai ser contra ou a favor do aborto por conta de uma decisão lá de 1973, que é Roe versus Wade. Uhum. Então, assim, acaba contaminando tanto o debate, que, sinceramente, a minha posição é essa, entendeu? Tá bom. Eu acho que não vão mudar. Tá. Beleza. Minha opção, só pra deixar claro, tá? Não, claro. É que o aborto é uma parada que devia ser decisão da mulher até certo tempo de gestação, entendeu? Uhum. Porque é muito foda falar assim, você tem que ter esse filho, entendeu? Você não sabe a situação da mina, tá ligado? E, tipo, o próprio corpo, ele aborta em situações de risco da mulher, tá ligado? Então, tipo, o aborto, pra mim, é uma zona muito cinzenta, entendeu? Não, Nesse mas sentido. veja, a lei permite. Se tem risco de vida da mulher, você não Mas vai às vezes o forçar uma corpo, a gravidez. mulher tá muito estressada e ela aborta, entendeu? Existem casos que acontecem isso. O aborto não é uma coisa meio que natural pro corpo, na minha opinião. Tipo, e na opinião médica, acontece tem muitas... aborto espontâneo, sim, mas é a outra porcentagem... história. Eu sei, mas são abortos, não são? Sim, mas é outra história. Eu sei que é outra história, mas é tipo... Às vezes a gente também fica muito apegado nesse negócio de aborto é matar uma vida, mas a verdade é que esse tipo de vida que a gente tá tentando defender morre diariamente em muitas formas. Eu vou te colocar, viu? Eu conheço gente que sofreu aborto espontâneo e mães que tiveram aborto espontâneo, que foi um grande choque. Eu conheço gente que teve aborto espontâneo e nem percebeu. Tem depende, casos e casos. Depende do momento que Casos tem e casos. esse aborto. Né? Casos e casos.